Quem está aí atrás, se quiser vir para frente, vem. Aqui na frente eu vou falar para você, está mais fresco. O ventilador ventila mais. Aqui no meio, então, ventila mais ainda. Amém? Irmãos, eu estou feliz demais. Amém? Feliz demais por saber o que Cristo está fazendo em nossa casa, fazendo em nossa vida, como filhos ruios, filhos maduros, que estão buscando manifestar a Cristo e viver a verdade. E a verdade que nós vivemos é Cristo. Não existe nenhuma outra verdade. Que passar disso é manipulação. Que passar disso é manipulação e engano. Amém? E o Senhor nos deu uma palavra para falar com a casa sobre o poder das palavras. Por enquanto, o que eu escrevi é tudo isso aqui. Por enquanto, tem mais coisa para escrever. Amém? Tem mais coisa que o Senhor nos deu. Está organizado aqui na minha caixa. Eu só preciso escrever da forma que nós vamos entender. E dentro da palavra que o Senhor me deu, ontem nós fomos lá no sonho. O apóstolo Gustavo Lara estava ministrando, né? E aí ele falou sobre ser sinceramente fiéis a Cristo. E a palavra, ela impulsionou aquilo que já estava no Espírito, né? Sobre a sinceridade, sobre a verdade de Cristo. Que nós precisamos entender, irmão, que tudo na nossa vida a sinceridade se resume em manifestar Cristo. Se nós temos a vida de Deus em Cristo manifesta em nós, nós vamos viver a vida de verdade. Amém? E eu quero hoje aqui nessa noite ser boca de Deus para vocês. Assim como Deus tem falado muito ao meu espírito, eu quero ser boca de Deus aqui, né, nessa noite. E não deu tempo nem de passar pro computador, pro tablet. Até porque meu tablet está que nem o antigo pacto, não atualiza mais. Meu tablet já tá velhinho. Então às vezes eu passo algumas coisas, ele não, pelo menos no papel não erra, né? E eu quero só pedir ao Senhor que Ele me dê graça para impartir com os irmãos aqui tudo o que precisa ser liberado nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nós pedimos, ó Pai, que a Tua manifestação venha através da minha vida, que não seja a minha pessoa, que não seja, Senhor, conceitos humanos ministrados, mas sim a Tua verdade. A verdade é Cristo. Que eu possa manifestar, Pai, o Cristo que há dentro de mim. Que não venha nenhum engano humano. Que sobre esta casa nessa noite, Senhor, meus irmãos de corpo, meus irmãos de fé, meus irmãos do corpo de Cristo, da minha comunidade de fé que eu participo, possa ser impartido do que o Senhor impartiu em mim, Senhor. Daquilo que o Senhor derramou ao meu espírito, falando nesta palavra. Que os nossos irmãos também possam, Senhor, ser potencializados pela graça da Tua palavra. Possam ser, Senhor, motivados em Cristo, não na carne, mas no Espírito. Possam ser despertados. Nós declaramos por um posicionamento na verdade, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre este posicionamento na verdade. Xerecandaramas, toriandalamas.
Xerecandarararás. Xerecandarararabas. Orio coroniandalamarabas. Arabasto coriandalamarabas. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão. Xerecandaramalás. Tiago, capítulo 3 de Tiago. E vamos ler a partir do versículo 1, amém? Deixa posicionada a sua Bíblia em Tiago, depois nós vamos para Efésios, depois nós vamos passear pela Bíblia, amém? Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu coração. Versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. No versículo 15. Versículo 14. Contudo, se vocês... Não, vamos ler o 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Uma pergunta. Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e todas as espécies de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Uma coisa interessante aqui, irmãos, que nós podemos notar, é que quem consegue não tropeçar no falar, considera-se um homem perfeito. Antes de nós falarmos sobre falar, nós precisamos tirar alguns enganos, porque a verdade é Cristo, toda a verdade é Cristo, e existem muitos enganos que impedem a gente de expressar a verdade que é Cristo. E o propósito do Pai é que nós chegamos, como diz em Efésios 4:13, que todos nós, Efésios 4:13 diz o quê? Que todos nós, se você quiser deixar sua Bíblia aberta lá em Efésios,
Ou deixa aqui em Tiago por enquanto. Efésios 4:3 diz que até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Então o propósito do Pai é que nós cheguemos à plenitude de Cristo. E aqui Tiago 4, ele diz o que para nós? Que quando a gente consegue dominar a nossa fala, nós chegamos à estatura de quê? De um homem perfeito. E quem que é o varão perfeito? Então o propósito do Senhor é nos levar a ser varão perfeito. Então é por isso que o Senhor fala conosco, há poder nas nossas palavras. No novo pacto, num ambiente desse que você está aqui hoje, a sua palavra vira sentença, porque é um ambiente profético. Quando você está num ambiente inserido, que multiplica a verdade que é Cristo, o que nós falamos vira sentença. Por quê? Porque você não depende de um profeta, você é o profeta, porque Cristo habita em você. No passado, o Senhor escolhia alguns homens e descia sobre ele o espírito da profecia, e o profeta profetizava. Hoje, nós somos a casa do Senhor, temos o Espírito Santo, Cristo habita dentro de nós e nós somos profetas. Nós precisamos entender isso. Só que Tiago lhe fala, olha, Tiago fala, todos tropeçamos em muitas maneiras. Por quê? Porque nós estamos num processo de perfeição. Mas se alguém não tropeça no falar, esse sim já está na condição de um homem perfeito. Porque ele fala o quê? Que a língua, ela é pequena, mas ela é difícil de controlar. Ele compara a língua como o leme do navio. Não sei se vocês conhecem navio, mas o leme do navio é o que dá direção no navio. Ele fica lá atrás do navio, fica atrás. Ele não é muito grande, mas quando ele vira, ele consegue virar o transatlântico inteiro. Ele muda a direção. Então o que Tiago compara? Que a nossa língua é semelhante a esse leme. Por quê? Porque ela pode mudar a direção da nossa vida, para bem ou para mal. Para bem ou para mal. Então é muito interessante sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o poder. Para você falar das palavras de poder, nós temos que fundamentar. É igual a gente fala assim, para você conhecer Cristo, você tem que conhecer o poder das trevas. Agora, para você conhecer o poder das palavras poderosas, você tem que também conhecer as palavras destrutivas. Hoje, essa noite de fundamento, nós vamos ensinar vocês sobre palavras destrutivas. E nós precisamos estar muito atentos, é por isso, por quê? Porque se nós conseguirmos governar a nossa língua, nós estamos posicionados na verdade. Então como é que eu mudo a minha língua? Estando posicionado na verdade, e essa verdade é Cristo. Aí não entra engano nenhum daquilo que eu acho que é politicamente correto. Porque eu estar posicionado no politicamente correto, eu posso estar posicionado no engano. E aí cair nos engodos de Satanás. Então, irmão, eu gostaria de falar nessa noite sobre palavras destrutivas. E eu acabei tendo ajuda, eu comecei a pesquisar, porque quando você vai para palavras destrutivas, você vai lembrar de Lashon Hará. E aí nós já estudamos isso, só que aí eu fui mais profundo, porque a gente estudamos muito assim, aí eu consultei alguns rabinos, alguns judeus, né? Porque o Lashon Hará é antigo pacto, mas a palavra do Senhor falou o que para nós? Que o antigo pacto, ele é sombra para o novo. Se o antigo pacto era um gibizinho ou uma foto em preto e branco, o novo pacto é o teatro ao vivo e a cores. Amém? Então tudo que está no antigo pacto, ele reflete uma imagem do que acontece no novo. Então você tem que estar bem ligado. Porque no antigo pacto, eles falavam do que? De tenda, adoração, templo. No novo pacto, eu sou o templo. Então aquilo que era uma sombra que apontava para uma realidade futura que somos nós,
nós estamos aqui. Amém? No antigo pacto, o templo era dividido lá, o tabernáculo, em átrio, santo e santo dos santos. Hoje o nosso corpo, ele é corpo, alma e espírito. E aí a minha alma, ela pode ser governada pelo espírito, porque Cristo adentrou o santo dos santos uma vez por todas e tabernaculou em nós. Então nós pegamos a nossa alma e ancoramos ela no espírito, que representa o santo dos santos. Então nós temos que estar muito atento ao que é verdade para a nossa vida agora, para a nossa legislação, o que vale para nós. Então o Pai não quer olhar outra coisa que não seja verdade. Então nós não podemos estar posicionados em engano. Existem muitos enganos que nos impedem de viver a verdade que é Cristo. E um dos maiores enganos é o nada a ver, ou o politicamente correto. O politicamente correto, ele me transforma num engano, ou até, irmãos, então nós vamos aprender hoje aqui que até brincadeiras, dependendo da forma que nós brincarmos, nós podemos estar posicionados no engano. Nós estamos posicionados no engano, e aí nós estamos manifestando do fruto errado, manifestação da vida errada. Então a palavra Lashon Hará, ela vem do hebraico e ela significa o quê? Língua maldizente. Língua maldizente. A língua maldizente no sentido de destrutivo. Então falas destrutivas. Então o Lashon Hará não é falar mentira. O Lashon Hará não significa só eu falar mal de um irmão pelas costas. Não é isso. A gente foi estudando e a gente foi descendo um pouquinho mais para entender o que é Lashon Hará. Então significa sobre uma língua destrutiva, né? E nós precisamos entender que se a língua destrutiva é um engano de Satanás para as nossas vidas, Cristo é a nossa verdade. Efésios 4:11. Amém? Em Efésios 4:11 nós vamos entender que Cristo é a nossa verdade. E se nós estamos posicionados na verdade, não nos resta, irmão. Ô Jesus, sumiu Efésios da minha Bíblia aqui. 4:11. Se nós estamos posicionados na verdade, não nos resta outra coisa. Amém? Olha aí, aliás, vamos, o 13 que diz assim, olha, versículo 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 18, 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. Então, ou seja, a ignorância do pecado gerou endurecimento no coração deles, né? E por isso eles estão separados da vida de Deus. A vida de Deus é Cristo. Então, os ímpios estão separados da vida de Deus pela ignorância do pecado, ou seja, pelo engano. O engano nos separa. No versículo 21 diz: de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 24 diz para nós o quê? A partir do 26. Vamos ler o 22 também. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da
verdade. Então nós somos criados para ser semelhantes a Deus em que? Em justiça, santidade, que só é possível na verdade. O que é santidade? Eu ter uma roupa bonita, uma roupa de crente? Não, santidade é eu viver de verdade. E o que é de verdade? É não fazer as coisas no automático. Eu posso pregar bonito, mas não estar pregando com amor, não estar pregando do Espírito, não estar pregando de dentro para fora. Eu posso cantar bonito, mas não estar cantando com amor. Isso não é verdade. Eu posso ter uma roupa bonita, mas não estar manifestando o que eu tenho dentro. Então o que nós precisamos entender é que a nossa verdade é Cristo. E se nós estivermos posicionados nessa verdade, não vai ter lugar para engano. Então nós precisamos separar todo engano, irmão. Eu posso ser um perfeito executor, mas não ser adorador. Posso ser um perfeito executor, mas nunca ter sido um adorador. E o Pai, Ele busca o quê? Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não é em carne, é em espírito, de dentro para fora, em verdade. Se Ele fala em espírito e em verdade, é porque tem muita gente adorando na mentira. E não é uma mentira de mentir para os outros, é uma mentira de não ser a verdade aquilo que Ele realiza. Amém? Vocês conseguem compreender? Eu estou só fundamentando para a gente poder entrar. Estou fazendo como diz o apóstolo Cristiano lá da Peta, uma caminha. Estou fazendo uma caminha para vocês poderem entender o que é estar posicionado na verdade e não no engano. Então a verdade, se eu sou portador de Cristo e eu manifesto a vida de Cristo, a verdade é tudo que parte a partir de Cristo. Nenhuma ministração que eu ministro aqui pode ser a partir de mim. Se eu não ouvir Deus para ministrar, eu tenho que sentar e deixar que alguém que esteja ouvindo Deus ministre. Amém? Então essa é a importância. Só que a nossa vida religiosa, ela nos engana. Nós vivemos debaixo de um engano. Por quê? Porque eu sei pregar bem, eu sei cantar bem, eu sou um pastor formado na teologia, formado na escola pastoral, estou há 10 anos pastoreando. Então você sabe conduzir um culto, você sabe conduzir uma liturgia. Você pode estar com a sua vida pessoal destruída, mas você consegue conduzir porque você é bom nisso. Mas é só Adão sendo Adão. É só um bom Adão sendo Adão. Então nós precisamos entender para não estar nesse engano. E aí, irmãos, o Lashon Hará, ele é uma coisa terrível. É tão terrível que lá no Antigo Pacto, a Torá, o que é a Torá? A Torá é os 5 primeiros livros, né? Para os judeus é a Torá, que para nós é Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Para eles é a Torá. Esses são os livros que Moisés escreveu, porque o Senhor falou para Moisés. Então é os livros mosaicos. Na Torá, quando você vai lendo Levítico, por exemplo, vai falando de séries, um monte de pecado, e a purificação para cada pecado. Esse pecado você mata um carneiro, leva para o sacerdote, ele vai matar um carneiro, vai aspergir para você, vai colocar o sangue, e o seu pecado está perdoado, e tal. Aí chega num pecado que é uma doença, e aí a gente não entende por que aquela doença está no meio dos pecados, que é a lepra. Que aí fala, porque, né? E aí ele diz lá no versículo 13 e 14, né? Ele ensina o quê? Capítulos 13 ensina sobre a lepra no homem, e capítulo 14 de Levítico ensina sobre a lepra na casa. E todas as lepras eram uma praga, né? Então esses 2 capítulos eram para instruir o homem do perigo da praga de Sará, que é a lepra. E quem recebia essa praga? Quem tinha uma língua destrutiva. E por incrível que pareça, né? Para os hebreus é chamado de Lashon Hará. Por incrível que pareça, essa praga era permissão de Deus para quem tinha uma língua maldizente ou destrutiva. Era Deus que colocava. Então a lepra não era uma doença, a lepra era uma impureza.
A lepra não era uma doença, ela era uma impureza. Por isso que quando Jesus curou o leproso, o que ele falou para o leproso? Vai aonde? Vai ao sacerdote, porque só o sacerdote podia atestar que a pessoa estava puro. E depois que a pessoa era curada da lepra, ela tinha que ficar alguns dias, 7 dias de quarentena para saber, e ela não podia. Então a lei era o seguinte: está com lepra, põe para fora do arraial. Por isso que os leprosos ficavam para fora da cidade, porque eles não podiam ficar com o povo. E depois que eles eram purificados da lepra, eles tinham 7 dias de quarentena para depois entrar, o sacerdote ia testar e oferecer os sacrifícios, está purificado e entra. Mas a lepra, ela era consequente de uma língua destrutiva, né? E por que se ela era tão contagiosa, né, que não havia tratamento para ela? Por que não havia tratamento para ela? Porque não era doença. Existe um monte de coisa hoje que a gente chama de lepra, que talvez não era nem a hanseníase hoje é lepra, né? Mas não era nem aquela que o Senhor permitia. Por quê? Vocês lembram que quando Miriam zombou de Moisés e ficou rebelde contra Moisés e ainda incitou Arão, seu irmão, a falar: ah, Moisés, por que Deus só fala com você e não fala com a gente, não tem profeta? Aí Deus foi lá e tomou a dor de Moisés e disse: eu falo com Moisés face a face, porque ele tem intimidade comigo. E aí no mesmo instante, o que aconteceu com Miriam? Ela foi tomada de uma lepra. O Senhor falou assim: como um pai gospe na cara do filho, eu cuspi na sua cara. E aí aí Moisés foi lá: não, Senhor, pelo amor de Deus, não faz. Clamou por ela, o Senhor perdoou ela, falou: tá bom. Então assim como um pai gospe na cara do filho, eu vou cuspir na cara dela. Isso significa que ela vai ficar 7 dias ainda fora do arraial, 7 dias longe do corpo. E aí Arão teve as suas consequências também, ele não foi um grande agitador, mas ele foi um apoiador por ouvir Miriam. E olha que Miriam era irmã de Moisés. Então Jesus, ele falou a mesma coisa para o leproso que ele curou: vai lá e fala com o sacerdote, porque se o sacerdote não atestasse que ele estava purificado, aquele leproso que tinha sido purificado por Cristo não podia andar no meio do povo. Amém? Então a gente precisa entender que existia outras doenças contagiosas no meio do povo e não está na Torá. Por que não está na Torá? Porque as outras doenças eram curadas com o quê? Com remédio. Porque não era proveniente de uma língua maldizente, de uma língua destrutiva. Então curava com remédio. Passa um remedinho e cura. Vai lá, faz uma oração, né? E cura. Passa o óleo, o azeite ungido, cura. Agora, a Lashon Hará, a língua destrutiva, não tinha como ser curada. E aí o engano nosso é achar que língua destrutiva é só quem fala mal dos outros. Esse aí é falta de caráter mesmo, é mau caratismo. Amém? Agora a língua destrutiva está muito além disso. E esse tipo de pecado, ele era tão grave para os judeus, que na Torá o Senhor fez questão de deixar registrado: olha, se fizer isso, é isso. Se pegar isso, tem que fazer isso, tem que ficar longe do povo. Por quê? Porque senão contaminava o outro. Porque uma língua maldizente, se você ficar perto dela, você se torna um maldizente. Ela é contagiosa. Uma língua destrutiva. Você já ficou do lado de pessoas negativas? Quem gosta de ficar do lado de pessoas negativas, que só fala mal, só fala destruição? Ninguém gosta. Por quê? Se você passar um dia trabalhando com essa pessoa, quando você vai embora do seu serviço, o que você está fazendo? A mesma coisa que ela faz. Não vai dar certo, vai cair tudo. Por quê? É contagioso. Então o Senhor falou assim: ó, se alguém for contaminado de xará, põe para fora do arraial até que ele seja curado. Quando ele for curado, nós vamos fazer um sacrifício, depois nós vamos soltar até o animalzinho do sacrifício vai ser solto, vai embora também depois. Então era muito sério, né? E era registrado para aqui, ó: se alguém cometesse, sabia como remir, né? E como ser purificado. Então, como eu acabei de falar para vocês que o antigo pacto é a sombra do novo, hoje não acontece isso, irmão.
Você não fica leproso, você não fica na carne, você não fica no externo. Estou fundamentando devagarzinho para você entender, porque hoje nós somos de um reino espiritual. O reino de Deus, ele é espiritual. Então a manifestação de Cristo que nós temos é espiritual, não é? Eu não sou o homem espiritual, então o negócio é diferente. A Xará, ela vem agora onde? De dentro para fora. Então eu tenho que estar muito atento a isso. Em Deuteronômio 24:8, se você quiser anotar aí, se você tiver para ler rápido, eu vou lendo rápido por causa do tempo. Em Deuteronômio 24:8, o que o Senhor fala para o povo? Olha, guarda-te da praga de Xará, que é a lepra. Em algumas versões está dizendo da lepra. E tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, e como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Elohim fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Então eles já deixaram bem claro, olha, guarde dela, era um mandamento, guarde da praga de Xará. E qual que era o único meio de guardar da praga? Aquele que consegue governar sua língua, chega à estatura de um homem perfeito. Amém? E o Pai quer ver o que em nós? Então, irmão, você pode falar assim, nossa pastor, o senhor está batendo pesado. Não, irmão, é em mim também. Tem um monte de coisa para nós acertar. A cada dia que nós vamos acertando uma coisa, o Senhor vai nos revelando outras que nós precisamos e nos posicionando na verdade. E a cada dia que nós somos posicionados na verdade, o Senhor nos abre mais a nossa visão para falar, agora é isso. E nós vamos posicionando na verdade e não tem volta mais. A nossa maior alegria é sermos posicionados na verdade que é Cristo. Amém? Sermos uma pessoa que expressam a verdade. Amém? E além de, quem também que foi contaminado por uma língua destrutiva? Quem que foi? Lembra quando o Moisés pegou os 12 espias e falou, vai lá espiar a terra? Quantos espias voltaram falando bem da terra? 2. O que aconteceu com os outros 10? Eles voltaram falando o quê? Palavras destrutivas. Eles vieram com língua destrutiva. Eles vieram cometendo lachon hará. E o pior, eles conseguiram contaminar uma boa parte do povo sobre a terra. O que o Senhor fez com eles? Porque não tinha, e eles se tornaram tão irredutíveis e não se arrependiam, que o deserto precisou fazer o que com eles? Engolir eles. Todos pereceram. Aí Moisés clamou, não, perdoa os filhos. Aí o Senhor falou assim, não, e essa geração não vai entrar na terra que eu prometi não. Aí andaram 40 anos até aquela geração morrer e entrar só os filhos deles, fora aqueles que foram engolidos. Olha como que contaminou o povo, a língua destrutiva e a língua maldizente. Aquela geração, porque 40 anos na Bíblia é uma geração, aquela geração não entrou na terra prometida. Eles andaram 40 anos, tiveram filhos lá durante o deserto, mas eles não entraram, quem entrou foram os filhos. Quais foram os homens que o Senhor permitiu entrar na terra? Josué e Caleb, que foram os 2 homens que chegaram e falaram assim, a terra é boa, precisa de 2 homens para carregar o cacho de uva, e a terra é nossa, o Senhor nos deu, nós vamos prosperar ali. Eram os homens que tinham palavras de gratidão. Eles não tinham uma língua destrutiva, eles tinham uma língua de construção, não de destruição. Amém? Aquelas pessoas que voltaram falando que a terra era perigosa, vieram falando mal de alguém? Eles falaram mal de alguém? Não. Então, irmão, lachon hará não está só ligado a você falar mal de uma pessoa. Está você... Então nós vamos descendo um pouquinho mais. Eu quero que você saia daqui hoje contagiado com a palavra, entendendo que a sua boca é boca de Deus. E aí, querido, um dos maiores problemas é o homem sem sinceridade. Ontem o apóstolo Gustavo Lara falou uma coisa para nós que ficou gravado no meu espírito. O quê? Que a expressão visível de alguém que é posicionado na verdade é a sinceridade. Pessoas sinceras.
Por quê? Porque a falta de sinceridade daqueles espias, daqueles 10 espias, produziu tropeço para a próxima geração. A nossa falta de sinceridade vai produzir tropeço dos nossos filhos. Vocês sabiam disso? Que a falta de sinceridade nossa produz tropeço aos nossos filhos. Eu vou usar um pedacinho do que o Gustavo Lara falou ontem lá, e é verdade. Ele falou assim: quantos de nós não tem um filho junto conosco? Quantos de nós no passado, quantos pais vão melhorar assim, não tem um filho servindo ao Senhor, e o filho nasceu na igreja, nasceu um berço tal, chamado berço evangélico, e o filho não permanece? A palavra que ele falou, eu tomo posse. E ele falou assim: olha, porque não eram pais sinceramente leais a Cristo, nem fiéis. Não eram sinceros. Aqui na igreja, abraçava o irmão, beijava o irmão, passava o pastor. Quando entrava no carro para ir embora, aquele irmão fulano e tal, aquele pastor, aquele não sei o que. E aí o filho começava a ver a falta de sinceridade nos pais. E é verdade, porque eu nunca vi isso do meu pai e da minha mãe. Eu nunca vi. Os meus amigos que sentavam comigo na igreja, nenhum estão na igreja. E os pais deles faziam isso. E eu nunca vi isso. Dentro de casa eu nunca vi o meu pai falar de A, de B ou de C. Eu nunca vi a minha mãe e meu pai falar mal de um líder, de alguém, por mais que tivesse problema. Então isso não corrompeu a visão que eu tinha de Cristo. Não retirou a verdade. Então por quê? Porque os meus pais foram sinceros e leais ao Senhor. Mesmo vivendo numa vida, num outro tempo, oprimidos pela religiosidade, mas eles eram sinceros ao Senhor. Então nós precisamos entender que a falta de sinceridade destrói a próxima geração. Porque se os nossos filhos verem a gente beijando os irmãos aqui, abraçando, mas dentro de casa a gente falando mal do irmão, querido, você está mostrando uma imagem para o seu filho de que a igreja não vale a pena, do que o corpo de Cristo não é verdade. Mas na verdade não é o corpo de Cristo que não é verdade, é você que está posicionado no engano e precisa ser posicionado na verdade. Porque o corpo de Cristo, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é irrepreensível. E quando nós conseguirmos governar a nossa língua, como o Tiago fala aqui, nós vamos estar à estatura do varão perfeito. Amém? E o Senhor nos preparou essa noite para todos nós em alinhamento entendermos isso. Sabe por quê, querido? Porque senão nós vamos ser enganados igual Eva foi enganada. Eva foi enganada por quê? Porque a serpente fez uma calúnia de Deus. A serpente, ela caluniou Deus. O que ele falou? Deus não quer que você seja. Inventou uma calúnia, né? E aí enganou Eva no jardim. A língua destrutiva, ela é um problema, irmão. Ela é terrível. Se você for ler em 1 Samuel 22, capítulo 22 de 1 Samuel, inteiro, nós não vamos ler aqui porque não tem tempo, você vai ver que havia um tempo que Saul estava querendo matar Davi. Aí teve um cara lá, o tal de Doeg, D-O-E-G, que ele chegou para Saul, porque Saul estava batendo no profeta, nos profetas. Saul estava falando com os amigos: vocês não são meus fiéis, porque vocês não contam onde Davi está. E aí, esse cara aí, ele quis, com língua destrutiva, ele quis ser politicamente correto com o rei que já estava desviado da verdade, estava desviado, estava em desobediência a Deus, e todo o reinado sabia que Saul estava em desobediência a Deus, porque ele não cumpria a voz de Deus. Esse cara foi lá e falou para ele: Davi está em tal lugar, assim, assim, assim. O que aconteceu? Chegou lá Saul encontra lá o profeta que fala com Davi, e fala: cara, você serviu a ele e não me serviu e tal. Aí o profeta fala assim: cara, eu sempre servi a Davi, porque Davi é teu genro, Davi é o capitão da sua guarda, um homem leal, um homem do Senhor, não tem nada escondido, eu estou fazendo o que eu sempre fiz. O que Saul faz? Mata esse profeta, mata toda a geração sacerdotal. Esse Doeg, uma língua destrutiva que falou. Então ele não falou mal, ele só contou uma coisa que ele não tinha que contar.
E ele foi lá, o que aconteceu? Saul matou o profeta, matou toda a geração sacerdotal. Foram 85 sacerdotes que morreram no mesmo dia. E depois ele chegou na cidade de Nob, que é essa cidade, matou crianças, mulheres, gado. Saul matou todo mundo. Você vê que um homem, quando não está posicionado na verdade, ele só faz desgraça. O Senhor tinha falado para Saul: entra na onde? Lá nos Amalequitas, e faz o quê? O Senhor usou o profeta para falar para Saul: Saul, você vai entrar lá nos Amalequitas, vai matar tudo, crianças, homens, gados, reis, sacerdotes, tudo deles, porque aquele povo é uma abominação. E Saul foi lá, ele não estava posicionado na verdade. O que ele fez? Ele agiu com falta de sinceridade. Ele olhou: eles têm gado bom, não vou matar não. Ou esse rei tem dinheiro, não vou matar ele não, vou trazer ele para ser meu escravo. O Senhor mandou ele matar, ele não matou. Mas quando uma língua destrutiva contou o paradeiro do outro, ele foi lá e matou todo mundo que não era para matar. Matou todos os profetas, toda a geração sacerdotal. Então uma língua destrutiva de um tal Doeg, D-O-E-G, lá em Samuel você vai ver, matou uma geração sacerdotal, destruiu uma terra, destruiu uma cidade. E ele não falou mal de Davi, ele só contou onde Davi estava. Ele não foi lá fazer fofoca de Davi, ele só contou onde Davi estava. Ele não falou: Davi é mais forte que você, rei. Davi está falando que vai tomar o reinado. Ele não falou nada disso. Ele falou assim: Davi está ali. E tal profeta está ungindo ele. Então por quê? Porque uma pessoa igual Saul, que não está fundamentado ou posicionado na verdade, ele vai se mover por quê? Ele não ouve mais o Senhor. Quantos pastores, quantos homens de Deus não ouvem mais o Senhor? Eles ficam fazendo visitas para saber das pessoas: e aí, estão falando mal do pastor? Irmão, já viu isso? Estão falando mal de mim? Que, irmãos? Por quê? Porque não está mais fundamentado na verdade. Porque quando você está fundamentado na verdade, você não precisa perguntar para as pessoas que estão falando de você ou não. O olhar das pessoas te reflete se você tem Cristo. Aquele sorriso amarelo que as pessoas dão, você já sabe se a pessoa está bem com Cristo ou não está bem com Cristo. Aquele abraço que você dá na pessoa, que o abraço, você sabe se a pessoa está bem ou não. Você sabe. Mas nós precisamos estar na onde? Posicionado na verdade. Nós não temos que alimentar de falas. Então você, como servo de Deus, uma quarta de fundamento que é hoje aqui, seja sempre posicionado na verdade. Porque se você estiver posicionado na verdade, a tua casa não vai ser destruída, querido. A tua casa não vai ser destruída. Porque a verdade, ela governa para o bem. Nós temos um louvor que a gente fala aqui, que é verdade, a tua verdade nos governa. Então nós precisamos entender isso. Então há poder no que eu falo, amém? Diga assim para quem está do seu lado: há poder no que eu falo. Porque quando eu falo, é Cristo falando. E Cristo não é língua destrutiva. Se está tendo língua destrutiva, a casa não está ocupada por Cristo. Amém? Olha que interessante. A Torá, né, os escritos judaicos é a Taná. A Taná é a Torá, né, o Nevim e o Ketuvim. Preciso explicar para vocês entenderem um pouquinho. A Torá tem os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Nevim tem os livros narrativos e os livros proféticos, né? Então os narrativos: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas: Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são os profetas maiores que a gente conhece. E mais os 12 profetas menores, que na Bíblia judaica ele não está separado igual a gente, assim, está num livro só, que é o que? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Números, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? E o Ketuvim, que são os livros
poéticos, os pergaminhos e os livros de relatos históricos. Então, os poéticos é Salmo, Provérbio, Jó. Os livros, os 5 pergaminhos, quais que são? Cantares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes e Esther. Quais são os livros históricos que a gente conhece? Daniel, Esdras, Números e Crônicas, né? Então a Tanar, ela deixa bem claro em todo esse tempo que quem pratica Lashon Hará é um Hakil. E o que é um Hakil? Um Hakil é um mexeriqueiro. Quem já ouviu essa palavra mexeriqueiro? No português, é isso mesmo. No hebraico é mexeriqueiro. Hakil é mexeriqueiro. No português é mexeriqueiro. Então ele é um mexeriqueiro. O que é um mexeriqueiro? O mexeriqueiro é aquela pessoa que revela informações que não deveria revelar. Ele não fala fofoca, ele não fala mentira. É fofoca, né? Ele fala fofoca. Ele não fala mentira, ele só revela informações que não deveriam falar. Em Levíticos 19 e 16, a ordem era: não andarás como mexeriqueiro. Não andará, esse mexeriqueiro no original é Hakil. Não andará como um Hakil entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo, porque eu sou o Senhor. Um mexeriqueiro, ele está se pondo contra o sangue do próximo. E aí no livro de Provérbios 20, 19, diz que o mexeriqueiro revela segredos, pelo que não te metas com quem muito abre os seus lábios. Opa. Então assim, o mexeriqueiro revela segredo, então não te metas com quem revela muito ou abre muito os seus lábios. Então, ou seja, não te aproxime de quem fala demais. Era isso que era o conselho de Provérbios. E Provérbios 11, 13 diz o quê? Que o mexeriqueiro revela segredo, mas aquele que é fiel de espírito, verdadeiro, sincero, o mantém oculto. Então, querido, segundo a Tanar, mexericar é praticar rebeldia e corrupção. Olha onde que vai. Rebeldia e corrupção. E eu não estou falando de você falar mal do irmão, não. Eu estou falando de você ter uma língua maldizente, de você contar segredos que não pode contar. Jeremias 6,28 diz o quê? Todos eles são os mais rebeldes, andam mexericando, são duros como bronze e ferro, e todos eles são corruptores. E o que é corruptor, querido? A palavra corruptor no português ela deriva do latim, que é corruptus, e corruptus significa tornar podre. O engano, ele é podre. Então significa, é o que é a nossa política hoje. A nossa política no Brasil, ela tem a fama de ser uma política corrupta. Por quê? Porque ela é uma política podre. Um político corrupto, ele torna o outro podre. Você já viu aquilo? Todo mundo não é corrupto. Chega lá, se corrompe. Por quê? Porque um corrupto corrompe, porque ele vira um corruptor. Ele corrompe o outro. Corruptores de menores, não já viu aquilo? Que ele corrompe o menor, ele deixa podre o menor. Então, um corruptor apodrece quem chega perto dele. É a mesma historinha da nossa mamãe que falava: laranja podre apodrece o resto. E essa lei lá do antigo já falava isso, né? Então, o que é o cara corrupto? É aquele cara que destrói, desvirtua o quê? Costumes e hábitos. Ele desvirtua bons costumes, bons hábitos, porque ele está enfiado na onde? Na corrupção. Então, uma língua destrutiva é um mexeriqueiro que é um corruptor. Então é por isso que a Tanar falava o quê? Fica longe.
né? A Bíblia, porque os judeus têm que entender, o judeu ele só tem a Taná, ele não tem o Novo Testamento, ele só tem o Velho, para nós a gente chama de Velho Testamento, ele não tem o Novo. Agora nós temos algo superior, e eu vou apresentar, eu estou conduzindo vocês lá no quadro preto e branco, e eu vou levar vocês a foto a cores ao vivo, amém? Então o mexeriqueiro é o que? É aquela pessoa que espalha até uma fama ou uma má fama, é aquele que não fala mentiras, mas ele gosta de espalhar informações. Ele não fala mentira, mas ele gosta de espalhar informação. Muitos confundem língua destrutiva com falar mentira. Não é. Falar mentira, a Bíblia trata o mentiroso e mentiroso. Os mentirosos não herdarão o reino, não é isso? Os cães, então assim, a mentira é um pecado. Nós estamos falando aqui de um desvio de um princípio que trazia uma praga para o povo. Então não vamos entrar nessa questão, porque não estou falando de mentiras, estou falando de língua destrutiva. Olha como que o antigo, pacto olhava a prática da língua destrutiva e as suas consequências. Em Salmo 15, e versículo 1, diz o quê? Quem é o Senhor? Quem o Senhor habitará na tua tenda? Ou seja, quem o Senhor habitará na tua tenda? Quem morará no seu santo monte? Quem poderá habitar na tenda do Senhor? Quem poderá morar no monte do Senhor? Aí o Senhor responde, no Salmo, ou o salmista responde: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. Diga comigo, pratica a justiça. Grava isso aí, porque nós vamos falar disso aqui daqui já. E todo coração que fala a verdade, que não difama com a sua língua. E essa parte aqui, do original, que não difama com a sua língua, no original é lohagal. Lohagal, ele diz assim, no hebraico, tem a ver com, vem de uma derivação da palavra Hagel, e Hagel é pé. Então ele fala aqui, não difama com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele nenhuma afronta. Então lohagal, esse mal aqui ao seu próximo, quer dizer de lohagal, ou seja, pé. E aí quando no original fica assim, lohagal ao lechon. Não sei falar hebraico não, mas é mais ou menos isso. Lohagal ao lechon, que é aquele que não faz mal ao seu próximo através da língua, mas essa língua tem o sentido daquele que pisoteia no próximo através da língua. Sabe aquelas pessoas soberbas que menosprezam, então pisoteia. Então lohagal lechon, esse mesmo, lohagal ao lechon, ele é uma pessoa que pisoteia no próximo através da língua, e ele comete lachon hará, porque ele é uma língua destrutiva. Sabe aquelas pessoas que quando você está perto dela você se sente um lixo, porque a pessoa ela tem o prazer de fazer isso? Então todas as pessoas que têm o prazer, às vezes a pessoa até é melhor do que o outro, mas só dele fazer e colocar o outro sentir-se mal, ele está cometendo lachon hará. Então nós precisamos entender que é a mesma coisa. O que é pisotear através da língua? É a mesma coisa que ferir alguém ou macular alguém através da sua fala, da sua língua, do seu poder de fala. Amém? Então entenda, nós acabamos de ver aqui que aquele que anda irrepreensivelmente pratica a justiça. E o que é essa justiça? Essa justiça, ela é uma das características claras que os rabinos judeus
tinham para que uma pessoa fosse declarada como justa? Qual que era essa justiça? Era uma pessoa que não difamava ou prejudicava os outros com a sua fala. Então o que era praticar a justiça? Os rabinos tinham uma pessoa que não difama ou não prejudica os outros através da sua fala. Abra comigo Efésios 4:24. Nos revela a tua verdade, Senhor. Nos leva a este nível. Este nível. Lere bastori candaramarala. Sumiu. De candaramas. Naramas tori candalamalama. Jesus. Tá brincando, esconde comigo aqui. Efésios 4. Está amarrado, rapaz. Efésios 4:24. A revestir-vos-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então toda a justiça nossa e toda a santidade nossa provém de Cristo. Amém? Então uma prática da justiça era o que? Não prejudicar os outros com a sua fala. Então a nossa fala, irmão, deixa eu falar, vamos abrir um parênteses aqui. A sua fala tem que ser a partir de Cristo. Até para você dar um direcionamento para as pessoas. Porque se você não tem palavra, cala-te. Muitos irmãos me procuram para conversar sobre paternidade. E tem vezes que eles vão conversar comigo, eles falam tudo, eu fico calado. E eles falam, e aí pastor, não vai falar nada? Eu falo, não. Por quê? Porque se eu não tenho uma palavra de Cristo para falar, a cura está vindo através daquele que liberou. E se Cristo não falou, eu tenho que calar. Eu só posso falar se Cristo falou. Senão também eu estou cometendo lachon hará. Quando eu falo uma palavra que vai destruir alguém. Porque uma palavra da paternidade é um posicionamento. Então eu tenho que ter responsabilidade. Tem muita gente agindo em paternidade com irresponsabilidade. O cara acha que é uma moda, acha que é um tema a paternidade, não entende o princípio da paternidade, que é um cobertor, que é um envio. Aí quer que todo mundo chame ele de pai, quer que todo mundo chame, por quê, cara? Mas você nunca foi um pai. Primeiro, você nunca foi um filho. E quer que as pessoas te chamem de pai para quê? Para manipular. Então a nossa palavra, ela tem que ser a partir de Cristo. Se Cristo não está falando, cala-te. É a melhor coisa. É melhor estar calado do que Adão berrando. É melhor o espírito cheio de Cristo quieto do que Adão gritando. Porque Adão é destruição. Então se nós entendermos isso, querido, nós vamos viver uma nova vida. E aí, a próxima parte que nós falamos é nem faz mal ao seu próximo. Mal aqui, não está se falando no sentido de moralidade, de denegrir a imagem e tal, mas está falando no sentido de ser doloroso. Está falando no sentido de ser danoso, aquele que prejudica o próximo, que passa a perna no próximo, que engana o próximo, que é destrutivo, que causa feridas invisíveis, mas destruidoras. Porque aquele que comete lachon hará, ele não se importa com o próximo. Ele não se importa com o próximo. Ele desce a lenha e não se importa se o próximo está sendo ferido ou não. Quem já teve aquele colega de escola que só zoa, só faz, sabe? Só te deixa para baixo, é isso aí. Então um conselho poderoso que eu dou para você: se Cristo não está falando, fecha a boca. Amém? Por quê? Porque quem fala demais acabará praticando língua destrutiva. Porque o hipócrita, com a sua boca, ele destrói o próximo, assim diz Provérbios 11. Agora,
Provérbios 15 diz o quê? Que uma língua benigna, ou uma língua do bem, é árvore. Olha só que tremenda essa revelação. Uma língua que não é destrutiva, uma língua benigna, é árvore de vida. Quem que é a nossa árvore da vida? Vocês estão entendendo? Agora eu estou trazendo lá. Lembra que eu falei que aquele que governa a língua, ele é governado por Cristo, e ele é a estatura do varão perfeito. Aí aqui está falando que uma língua benigna, que não produz língua destrutiva, ela é o quê? Ela é uma árvore de vida. Então a língua benigna, ela é Cristo, ou seja, é o que a criação anseia, pela manifestação dos filhos de Deus. Quando nós somos filhos e portamos Cristo, o que nós vamos portar é a fala de Cristo. A árvore da vida é a vida de Cristo. Mas a perversidade nela deprime o espírito. Então, os sábios judeus já preveniam e já alertavam o povo que a língua destrutiva causa depressão. A língua destrutiva causa depressão. Provérbios 18, 21 afirma que na língua está o poder da morte e da vida. Afirma que na língua está o poder da morte e da vida. Então, querido, o que eu entendo aqui em Provérbios 18, 21? Que a maior parte da nossa morte está responsável pela quantidade de eu que habita em nós ainda. Por isso que gera muito depressão. Por quê? Porque pela sua língua você decide viver em Cristo ou viver em você. Viver em você é morte eterna. Viver em Cristo é vida eterna. Mas para viver em Cristo, não tem como estar o nosso eu. Nosso eu não dá para existir. As minhas vontades, não tem como. E quando que eu vou conseguir viver em Cristo? Só quando eu renunciar o meu eu. Enquanto ainda tiver eu, a minha vontade. Eu acho que se eu fosse eu era melhor. Aqui é gostoso, né? Mas se fosse eu, o pastor, eu colocava um ar condicionado. Então, você não é o pastor, irmão. Nós vamos aquecer isso aqui, nós vamos colocar agora para esquentar. É sauna mesmo. Amém? É sauna mesmo. Mas você entendeu? É eu. Enquanto ainda eu acho, eu faria melhor. Quantas pessoas é assim? O negócio tá legal, mas se eu tivesse lá, eu ia fazer assim. Quer dizer, no corpo não tem eu, irmão. No corpo é nós. Por quê? Porque a partir de Cristo não tem mais Kleber. A partir de Cristo só tem Cristo. É o corpo de Cristo. Então nós temos a cruz que mata o nosso eu e ressuscita a pessoa de Cristo. E se eu estiver no eu vou continuar cometendo língua destrutiva. E sabe qual que é o pior de uma língua destrutiva? Ela não traz destruição só para a pessoa que está sendo atacada. A língua destrutiva, ela não traz a destruição só pela pessoa que foi falada. Ela traz mais destruição para quem está falando. Porque o que acontecia com quem falava? Adquiria lepra, adquiria praga. E coisas terríveis aconteciam. Provérbios 21 e 23 nos ensina o quê? O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma, os sentimentos das angústias. Então, quem não fala muito, guarda a sua alma da depressão. Tem muita gente sofrendo depressão. A maioria das pessoas que tem língua destrutiva sofre de depressão. Por quê? Porque ela mesma atraiu a destruição sobre ela. Amém? Não, isso aqui eu estou falando para vocês, e é real. Provérbios 25, 23 diz: o vento norte traz chuva,
Mas a língua secreta, que no original é Leshon Sater, diz o que? O rosto irado. Traz um rosto irado. Por quê? Porque é aquela pessoa que não fala, mas ela está dentro dela fazendo Lashon Hará. E aí o rosto dela fala. É a língua secreta. Então quem pratica a língua secreta atrai sobre a pessoa o que é a ira. E quem é mexeriqueiro, que gosta de espalhar segredos, informações e casos, além de transgredir ao Senhor, ele atrai sobre si contendas e confusões. Irmão, muita gente tenta me colocar em tudo quanto é contenda, porque eu não tenho nada a ver com as coisas. Tem gente que liga para mim, tem pessoal de lugar que liga, querendo falar, amém, irmão, amém, amém, resolve com ele lá. Você vê que é o diabo querendo armar coisas. Por quê? Porque o diabo não quer destruir a minha vida, ele só quer destruir a manifestação de Cristo em mim, só isso. O diabo não quer deixar você pobre, o diabo não quer deixar você sem dinheiro, o diabo não quer destruir sua vida, irmão, ele só quer destruir a manifestação de Cristo em você, só isso. Porque se ele destruir a manifestação da verdade de Cristo, ele cumpriu o propósito dele, que os filhos manifestam a glória do Pai. Então é por isso que nós não fazemos campanha para ficar rico. Por quê? Porque se eu quiser ficar rico, eu vou ficar, irmão. Se você quiser ficar, você vai ficar. Por quê? Porque você já é abençoado. Você fala assim, eu vou ficar, eu vou fazer isso, 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 isso. Se for o propósito eterno para você, você vai ficar. Porque nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Agora basta saber, se você ficar rico, vai ser a manifestação de Cristo. Porque aí não é nada. Se o Senhor der dinheiro para você, para que você manifeste Cristo, é o Senhor. Agora se você ganhar dinheiro porque você ganhou, porque você tem bênção, toda sorte de bênção, não foi nada. Essas coisas não nos dizem quem nós somos. Quem diz quem nós somos? A verdade que nós portamos. Coisas externas não diz quem nós somos, porque é de dentro para fora. Amém? Então nós precisamos entender isso. Tremendo isso. E aí, como que os judeus tratavam toda essa questão? Além da Torá, do Ketuvim, do Nevim, né? Eles tinham umas leis, que era como nós temos leis aqui no Brasil, não tem a lei, o Código Civil Brasileiro? Então eles tinham uma lei que chama Halakha. Halakha é leis judaicas. E para a língua eles tinham 6 leis: Halakha 1, Halakha 2, Halakha 3, Halakha 4, Halakha 5 e Halakha 6. Para fazer o código deles de lei, né? E como que era essa lei? A Halakha 1 dizia assim: uma pessoa que coleta fofoca acerca de um colega viola uma proibição, conforme é dito em Levítico 19:16, que não andares como mexeriqueiro no meio do teu povo. E quem pratica mexerico, ele passa a ser um requilute, ou seja, ele não consegue medir o estrago que ele fará com aquilo que ele está propagando. Ele sabe propagar, mas ele não sabe o estrago que vai acontecer. E o Halakha 2 diz assim: quem é um mexeriqueiro? Ela explica: é alguém que vai de pessoa em pessoa, isto é, dizendo assim: fulano disse isto é o que eu ouvi a respeito de ciclano, mesmo sendo informações verdadeiras. Não é só quem fala mentira, mesmo que você fale a verdade, mas se essa verdade trazer destruição para alguém, era condenado, né? E aí eles falavam assim ainda, há uma impiedade ainda maior que também está inclusa na proibição do Halakha 2. A língua destrutiva, Lashon Hará, relatar fatos depreciativos acerca de uma pessoa, mesmo sendo verdade. Por quê? Porque falar mentiras é difamação. Agora, você expor fatos que depreciem uma pessoa,
expor o passado de uma pessoa, expor alguma coisa que a pessoa teve. Então, se tornava um descumpridor. Na Halaca 3, que era a lei 3, dizia o quê? Os sábios diziam: há 3 transgressões as quais a retribuição a alguém ocorra neste mundo, e ainda assim a ele será negada uma porção no mundo futuro. Então eles falavam assim, tem 3 coisas que vão vir, 3 transgressões que vão vir ainda resultados aqui, e depois ainda vão vir resultados no mundo vindouro. Para nós entendemos como reino de Deus. Eles estão esperando o Messias ainda, nós já temos o rei. Amém? Então assim, relações sexuais ilícitas e assassinatos e língua destrutiva. Porém, a língua destrutiva é pior do que todas as outras. Então, se você tem uma língua destrutiva, você é pior do que um adúltero, irmão. Se nós tivermos, como filhos de Deus que nós somos, e continuarmos na prática de língua destrutiva, a prostituta lá da Afonso Pena, a prostituta da Nelson Dávila é mais justa do que nós. Então nós temos que entender isso. A língua destrutiva, o Lashon Hará, é pior do que ser um adúltero, do que ser um assassino. O assassinato era o top da lei judaica. E aí os sábios judaicos falam, Lashon Hará é pior do que o assassinato. Amém? Então os sábios judeus, eles diziam o quê? Que aquele que profere língua destrutiva é alguém que nega o eterno, ou nega Deus. Salmo 12, 4 diz o quê? Dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós. Ele falando, se trabalha para nós, quem será o nosso Senhor? Não é Deus. Então ele nega o eterno. Se a nossa língua trabalha para nós mesmos e não trabalha para o eterno, que é o que Tiago falou para nós, que a nossa língua, quando nós conseguimos governar ela, nós manifestamos o quê? A maturidade de Cristo, a estatura de Cristo, do varão perfeito. Então, se a nossa língua trabalha para nós e não para Cristo, então nós negamos Cristo, negamos o eterno. E aí os sábios judeus dizem, a língua destrutiva, o Lashon Hará, ela mata 3. Ela mata 3. Aquele que fala, aquele que ouve e aquele de quem está falando. Na Halaca 4, na lei 4, dizia o que? Alguns assuntos são considerados como pó da língua destrutiva, o pó do Lashon Hará, que é pior do que você cometer. O pó que é o lixo, né? O que? Se alguém diz assim, não fale do Marisvaldo para mim, não quero dizer o que aconteceu. Esse é o pior de todos, porque ele está induzindo. E coisas semelhantes assim, sabe aquelas coisas manipuladas? Ou falar positivo, olha que terrível, se você falar positivamente de uma pessoa para o inimigo dele, você está cometendo Lashon Hará. Eu chego numa pessoa que é inimigo do Marisvaldo e começo a falar, Marisvaldo é um excelente homem, um excelente profissional, trabalha bem. Eu estou cometendo Lashon Hará. Por quê? Porque eu estou incitando o inimigo dele a falar mal do Marisvaldo. Lembra que eu falei para vocês, se não é Cristo falando, cala-te? Se não é Cristo falando, cala-te. Na lei falava, até bem de uma pessoa para o seu inimigo, você está cometendo Lashon Hará, porque você está, o quê? Falando o quê? Incitando a pessoa a falar negativamente do outro.
Provérbios 27, 14, Salomão diz o quê? Quem desde o amanhecer louva o seu vizinho em voz alta, é censurado de o ter amaldiçoado. Ou seja, se você fica falando muito bem do seu vizinho, você está incitando alguém que não gosta dele falar mal dele, então você foi censurado de ter amaldiçoado o teu vizinho. Por quê? Porque é uma fala positiva, mas as consequências que ela trará é o quê? Negativa. Está vendo por que a gente tem uma mente religiosa? Nós só falar mal dos outros. Não, irmão. Tudo que você traz uma consequência negativa, você está cometendo lashon hará. Qualquer fala sua que trazer uma consequência negativa é lashon hará. Ou seja, uma língua destrutiva. Aquelas pessoas que chegam falando assim, ele conta uma história parecendo ser inocente. Aí quando alguém ouve, reprova. Para com isso, você tá com maldade. Não estou com maldade não. Eu não sabia que era isso. Eu não sabia que a história era nociva. Eu nem sabia que o Elias estava envolvido nessa história. Pessoas sutis, mas com intenção más, lashon hará. Pessoas que esperam o momento certo para inserir palavras que provocam outros a falar mal de alguém. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Isso aqui está escrito na Halakha. Você vai lá na Halakha, você lê, está lá na Halakha. Então, pessoas que esperam o momento certo para inserir palavras que provocam os outros a falar mal de alguém. Ou seja, sabe aquele cara que ele está numa conversa, ele não quer falar mal, mas ele vai esperar a hora certa para jogar o isqueirinho. Quem já viu o isqueirinho? Esse é o isqueirinho. Ele sai fora e deixa o negócio pegar fogo. Cometeu lashon hará. Na Halakha 5, está acabando. Falar de uma pessoa na sua presença ou não, também é lashon hará. Na frente ou nas costas. Porque se você causar prejuízo a alguém, se você falar destruindo alguém, causando dor em alguém, é lashon hará. Então, por isso, se não é Cristo falando, cala-te. Porque quem está posicionado na verdade não fala por Adão. Quem está posicionado na verdade fala por Cristo. Não fala pelo homem. Falar de uma pessoa na sua presença ou não, aqui às costas, contando o passado da pessoa para a outra, mesmo que eu estou aqui falando para a Jaque do passado da Alessandra, estou na frente da Alessandra, ela lashon hará. Não, mas eu não estou sendo hipócrita. Você não está sendo hipócrita, mas você está cometendo lashon hará. Porque você está causando mal a ela. Se você causar mal a propriedade de alguém, você passa na bicicleta do seu amigo e fala, essa bicicleta é velha, feia, não sei o quê, lashon hará. Se você assustar alguém ou aborrecer alguém, lashon hará, com a sua fala. Falar na frente não é justificativa para dizer que não cometeu lashon hará, irmão. Não, eu só falo na frente. E daí? Você fala palavras destrutivas, não é Cristo. Basta que a fala cause dano a alguém, ela lashon hará. Causou dano em alguém, ela lashon hará. Uma vez, irmão, chegaram para a Cristiane assim, zombando dela. Ela tinha acabado de tirar a carta, ela dirigia muito mal. Aí na igreja chegou uma pessoa assim e começou a zombar dela, todo mundo. Eu lembro disso aí, fazia uns 15 anos atrás isso. Ela até chorou. E a pessoa que zombou dela até hoje dirige sem carta. Mas o lashon hará para denegrir, colocar e gerar sequelas na pessoa, a pessoa que zombou perto de todo mundo, não foi de um culto. Por quê? Porque a pessoa estava expondo uma fraqueza dela, da Cristiane. Só que hoje, meu carro com ela vai até para o Nordeste com o carro. E ela tem autoridade e autorização. Porque a autoridade, o que é autoridade? Saber dirigir. E a autorização é passar no guarda e mostrar a carteira de habilitação. Falar assim, eu estou livre. Se eu quiser viajar dormindo no carro, hoje eu durmo, porque eu tenho uma esposa que dirige.
Então assim, aquele que comete Lashon Hará, ele se preocupa com a vida dos outros e não cuida da dele. Enquanto o tempo está passando, ele não faz nada, porque ele se preocupa com os outros. E a Halakha 6, que é as 6 leis da língua, diz o quê? Que todas as pessoas que não cumprem os Halakhas 1, 2, 3, 4 e 5, que é o que nós acabamos de ler, são proibidos, né? E você é proibido, se você fosse judeu, você era proibido de morar vizinho dessa pessoa. Se tivesse alguma pessoa que não cumprisse as outras leis, um judeu era proibido de morar perto dele. E, além de ser proibido, você era mais proibido ainda de sentar com ele e ouvir ele. Por quê? Porque eles sabiam que o juízo que veio aos hebreus lá no deserto foi por causa do Lashon Hará. Eles sabiam que muitas pessoas foram acometidas dessa praga. E aí eu quero falar com você aqui agora, para mim encerrar essa palavra, e eu vou encerrar aqui agora, porque consegui. As transgressões referentes a uma língua destrutiva, elas são danosas. Um filho de Deus que porta a Cristo, ele não tem língua destrutiva. Então é de extrema importância você manifestar Cristo. E se você manifestar Cristo, você vai se afastar dessas situações. Por quê? Porque as pessoas que não portam Cristo não vão suportar estar perto de você. Então, irmão, é por isso que às vezes você fala assim: nossa, depois que eu comecei a buscar Cristo, parece que um monte de gente me abandonou. Quem sente assim? Eu perdi um monte de amigo. Eu perdi um monte de amigo. Tem um monte de pastor que me chama para ministrar. Eu ministro na igreja deles uma vez só. Depois nem a paz do Senhor eles dão mais para mim. Eu não sei. Estou falando sério para vocês. Por quê? Porque você está portando uma verdade. E quem está com engano não consegue. É água e óleo. Vocês entendem isso? Então manifestar Cristo, cara, é ser diferente. Então nós precisamos afastar disso. Por quê? Porque as pessoas que praticam língua destrutiva são negativas, atraem sobre si negatividade e atraem contendas e destruição. Toda pessoa que traz contenda e destruição, ela comete Lashon Hará. E aí eu quero falar para você do novo pacto. Eu gastei 1 hora para falar do antigo pacto. Agora eu quero falar do novo pacto. No novo pacto, querido, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 12, para nós encerrarmos, que é o que nós vamos encerrar aqui. 1 Coríntios 12. Eu tive que mostrar para vocês a sombra do que é a realidade hoje. 1 Coríntios 12, versículo 12. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Para aqui comigo só um pouquinho. No novo pacto, o corpo representa o quê? A igreja. A igreja, ela é o quê? É esposa de Cristo. Se a mulher tivesse contaminada de lepra, o marido não podia estar com... entendeu? Você não entendeu nada. Se a mulher estivesse contaminada de lepra, o marido não podia estar com a esposa, não podia ter intimidade com a esposa, não podia nem pegar na mão da esposa, porque se ele pegasse, ele se tornava impuro, e Cristo não é impuro. Então quando nós cometemos a língua destrutiva, você contamina o corpo. E por que hoje eu estou aqui ministrando para o corpo? Porque não adianta só o pastor Kleber entender isso. Se alguém não entender, todo o corpo está contaminado. Se tiver um, porque somos muitos, e nós somos um com quem? Com Cristo. Por que o Senhor está? Então nós precisamos falar de palavras poderosas. Vai vir aí coisas proféticas para os profetas profetizar, mas eu preciso dar fundamento para vocês. Como pai da casa, como apóstolo da casa, preciso dar fundamento para vocês. Fundamento apostólico.
Ou seja, se um irmão, olha como que é essa questão do novo pacto, não é separado, somos nós. Se um de nós não entendermos isso, o corpo está impuro. E aí o que tem que fazer? Igual fez com Miriam, manda para purificação. 7 dias depois de sarar. Primeiro tem que sarar. Depois que sarar, 7 dias longe do noivo. Pô, eu não quero ficar 1 minuto longe do noivo, do esposo. Amém? Você consegue entender isso? Nós não chegamos a ler Levíticos 13 e 14. Eu vou pedir para você ler na sua casa. Levíticos 13 fala da lepra na pessoa. Levítico 14 fala de lepra na casa. Como que tirava certinho, né? E o que acontece? Quem é casa no novo pacto? Quem que é casa no novo pacto? Então a lepra no corpo e a lepra na igreja. E a lepra na casa? É a lepra aqui, ó. Quando você é maldizente por si só. E aí, querido, se nós estamos cometendo lashon hará, nós estamos trazendo impureza para o corpo de Cristo e para a casa de Cristo. E se contaminamos a esposa de Cristo, Cristo não poderá se achegar próximo da esposa. Então o que nós precisamos? Ser sinceros. A sinceridade é a expressão de uma pessoa e de uma igreja posicionada na verdade. Amém, querido? E hoje eu quero abrir aqui essa série, o poder das palavras. Irmão, Deus vai abrir a sua boca para ser profeta de Deus. Vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida, vai mudar tudo. Mas eu precisava dizer para você que há poder. Então, um filho de Deus não pode ter língua destrutiva, porque as consequências da língua destrutiva é em nós mesmos. Amém? Que nós possamos viver em verdade com Cristo, atrelado a essa verdade, e sair do engano religioso. Eu não falo mal de ninguém, não é falar mal, irmão, é causar mal, mesmo que a sua conversa seja boa. E para isso nós vamos precisar ser da onde nós acabamos de ler, renovado na nossa mente. Por quê? Porque se a gente continuar com a mesma mente adâmica lá, a mente de Adão, do homem, nós vamos falar a partir do homem. Irmãos, nós estamos num novo tempo e eu dou glória a Deus por isso. A igreja está caminhando segundo a vontade de Cristo, ou pelo menos deseja caminhar segundo a voz de Cristo. Você já parou para pensar? Irmão, depois que eu comecei a ler isso aqui e estudar, e eu estou estudando, já faz muito tempo estudando, mas agora pegou firme. Irmão, eu faço tudo errado. Aí o Senhor falou assim: filho, chegou a parte de morrer, mas isso aí, nós estamos morrendo. Sabe lá no nosso trabalho, quando você se revolta, quando alguém faz algo para você, você se revolta e você briga com o cara, você fez lashon hará. Por quê? Porque você entristeceu alguém. Sabe aquelas verdades que você fala? Não é para falar, é verdade, mas não é para falar. É verdade, mas é lashon hará. Por quê? Porque você causou mal. Então não tem essa, eu só falo a verdade. Não, querido, a sua verdade, se fluir da árvore do Adão lá, do conhecimento do bem e do mal, é engano. E aí não é verdade, é mentira. Porque a única verdade que nós entendemos é a verdade de Cristo. É essa verdade que governa a nossa vida. É essa verdade que vai governar a nossa casa. É essa verdade que vai fazer nós darmos sequência na próxima geração. É essa verdade que vai estruturar os nossos filhos. E nunca eles nunca vão largar da igreja. Os nossos filhos serão amantes apaixonados pela igreja, pelo corpo de Cristo. Os nossos filhos correrão, ouvirão, manifestarão Cristo, transformarão, porque eles estão posicionados na verdade que nós vivemos. Nós vivemos. Amém? Quero orar com você, querida. Abaixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus,
Nós entendemos, ó Pai, nós entendemos a Tua palavra. Pai, nós não queremos ser homens que não sejam governados por Ti. Nós queremos chegar à Tua maturidade. Nós temos entendido a importância de crescermos e chegarmos à maturidade. Senhor, que a minha boca, que a nossa boca não seja uma boca para expressar conhecimento humano. Pai, que nunca mais, Pai, nós possamos expressar aquilo que nós achamos ou pensamos. Nos perdoa por termos agido assim, porque nós entendemos que nada se trata de nós, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente, é com o Senhor. Nada parte de nós, nada é por nós, tudo é a partir de Ti. Nós precisamos ser manifestantes dessa verdade, posicionados nessa verdade, posicionados em Cristo, Pai, posicionados em Ti. Senhor, que a minha vida, como pai dessa casa, como ministro nessa casa, possa ser um tempo de posicionar meus filhos nessa verdade, que eles possam ver em mim, Senhor, essa verdade expressa, que eles possam ver em mim uma língua construtiva e não uma língua destrutiva, que eles possam ver, que a cidade de São José dos Campos possa ver em nós um povo que flui a partir da vida de Deus, um povo que flui a partir da árvore da vida, um povo que flui a partir de Cristo, que sara uma nação. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos que as nossas palavras têm poder, porque nós manifestamos o Cristo ressuscitado.